Bem-vindos ao Nossa República. Eu sou Mauro Camargo e este é o programa de entrevistas transmitido pela TV Pantanal toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Após a transmissão, o episódio estará disponível em nossarepublica.com.br e no nosso canal no YouTube. E no episódio de hoje, a nossa conversa é com a psicóloga Kelly Andrade. Na pauta, 2 temas que vêm se destacando nas redes sociais, no noticiário, nas rodas de conversa: os bebês reborn e também as tais bets, os jogos eletrônicos que estão destruindo famílias Brasil afora. Kelly Andrade é psicóloga há 12 anos, dedicada em ajudar pessoas a superarem seus desafios e alcançarem seus objetivos, usando a terapia cognitivo-comportamental com foco na mudança de pensamento e comportamentos disfuncionais. Então, doutora Kelly Andrade, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para gravar esse programa com um assunto tão palpitante como este. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar informação sobre esse assunto que realmente vem chamando atenção, vem trazendo pessoas para o consultório, né? Então é importante que a gente possa conversar, discutir sobre essas temáticas. O que leva uma pessoa adulta a tratar uma boneca como um filho? Que vazio, que dor isso pode representar na vida dessa pessoa? A gente pode olhar para essa situação por diversos ângulos, né? Se a gente for dizer de uma maneira saudável, esse adulto pode utilizar esse boneco como um mecanismo de transição para lidar com alguma dor específica, um luto ou um desafio específico na maternidade. É o que a gente chama de objeto de transição. A pessoa ela pode acabar usando isso, né, para enfrentar essa dor, digamos que temporariamente, como um recurso mesmo, uma estratégia. Ou ela pode usar isso como algo de cunho de brincadeira mesmo, né, de um item de coleção, alguma coisa nesse sentido, se a gente for até comparar aí com homens, né, que colecionam carrinhos, Hot Wheels, essas coisas assim. Então, olhar para um adulto que brinca com um boneco de uma forma isolada, isso não nos diz muita coisa, né? O que a gente vai precisar observar qual está sendo a função desse boneco na vida dessa pessoa, né? Qual que está sendo a estratégia compensatória que pelo qual essa pessoa está utilizando o boneco para, então, lidar com determinada situação. Nos traz aí alguns alertas, né? Algumas reflexões, que assim, hoje em dia a gente tem uma necessidade aí de perfeição, que vem muito atrelado ao que as redes sociais mostram, tá? E um boneco, ele pode dar ter essa função, né, de uma maternidade perfeita, porque aí eu já estou falando por um viés mais de prejuízos mesmo, né, um olhar mais patológico para essa situação, disfuncional, na verdade, né, não é nem uma questão de patológico, mas de disfuncional. Desculpa interromper, mas nessa perspectiva de uma atitude disfuncional, um comportamento disfuncional, nós estamos falando de um problema de saúde mental, ou nós estamos falando de um problema físico, enfim? Porque assim, a senhora me disse claramente que existe uma diferença entre o colecionismo, a senhora comparou até que é muito comum pessoas terem coleção de carrinhos de corrida, coleção de Hot Wheels, coleção, enfim, né, de personagens, de quadrinhos, enfim. E não é nada doentio, a gente observa isso com uma certa naturalidade, porque também não é um gosto, é uma satisfação pessoal que aquilo traz para a pessoa, mas que não interfere na realidade daquela pessoa. No caso dessa situação que a senhora diz que é uma disfunção, isso se caracteriza uma doença que precisa ser tratada?
Não é necessariamente uma doença, mas é uma situação que traz um prejuízo emocional. Na verdade, a utilização do boneco, ela vem como uma estratégia mesmo, né? O que a gente precisa observar essa estratégia está sendo para compensar o quê? E aí a gente vai olhar para as problemáticas emocionais dessa pessoa. Então, de repente, uma necessidade de controle, uma necessidade de perfeição em termos de maternidade, né? Porque um boneco, ele vai seguir o script exatamente como aquela pessoa desejar. Então ela não vai ter desafios, ela não vai ter um bebê ali que de repente não corresponde às suas expectativas, se a gente estiver falando de um bebê de verdade, né? Então, essa pessoa que utiliza esse mecanismo, utiliza esse boneco como uma forma de compensar emocionalmente alguma dor. Então, uma pessoa que de repente tem uma dificuldade de socialização e aí utiliza esse boneco para fazer ali um vínculo, né? Porque acaba sendo um vínculo mais fácil de se criar, porque eu tenho total controle da outra parte. E na vida real não é assim. A gente não tem o controle da outra parte, né? A gente tem ali a gente tem como controlar o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas intenções, mas do outro a gente não tem. Só para eu entender, essas necessidades que a senhora fala que as pessoas podem ter, que podem motivar o bebê reborn, essa relação com a boneca, essas necessidades, elas são patológicas, elas são disfunções mesmo, a senhora fala em emocional e tal, mas assim, é algo que deve ser objeto de atenção, de tratamento psicológico ou psiquiátrico, enfim, conforme o caso, ou é algo que é possível tolerar, admitir como uma coisa normal, independente da causa? Para a gente avaliar se é tolerável ou não, se merece uma atenção psicológica ou psiquiátrica, a gente sempre vai observar os possíveis prejuízos. Então, eu estou falando de uma pessoa que tem ali 1, 2 bonecos porque acha interessante, gosta até de brincar com aquela boneca, e ok, mesmo assim, sua vida segue normal, ela tem vínculos reais, ela não é uma pessoa isolada, ou seja, ela vive uma vida relativamente normal, né, dentro dos padrões aí de relacionamento. Isso é uma situação que não nos alerta para uma necessidade, de repente, de tratamento. Mas se a gente estiver falando de uma pessoa que utiliza a boneca como um objeto onde ela tem um controle, onde ela acaba direcionando toda a sua atenção para aquela relação e ela negligencia outras relações, ou seja, ela prefere a relação com aquela boneca, ao invés de se desafiar nas relações reais, porque ela tem muita dificuldade, por exemplo, de estabelecer vínculos, de se comunicar. Então, a gente sempre tem que observar o que está por trás dessa boneca. Porque poderia ser qualquer outra coisa, né? A gente pode falar de rede social, a gente pode falar até do uso aí de drogas, de álcool, abuso dessas substâncias. A gente sempre tem que observar o que está por trás daquele mecanismo, daquela relação. Eu estou simplesmente fazendo um uso recreativo para brincar mesmo, porque é uma coisa que me interessa, ou eu estou usando isso para fugir dos meus desafios, que aí podem ser os desafios, como eu disse, de se comunicar, de se relacionar, uma pessoa que tem uma dificuldade com imprevisibilidade, por exemplo, então ela acaba preferindo ser mãe de um boneco, onde ela tenha total controle, que ela sabe que nada vai surpreender, né? Ao invés de ser mãe de uma criança real, que a gente sabe que tem inúmeras adversidades, imprevisibilidades, que não necessariamente vai corresponder à expectativa dele, né? Bom, a gente está falando de um quadro geral, mas vamos pegar um exemplo claro. Teve uma mulher
que judicializou uma questão trabalhista, exigindo uma licença maternidade para cuidar do reborn. Quer dizer, nós extrapolamos o que é a realidade para um mundo de fantasia, não? Sim, com certeza. Esse é um outro aspecto aí dos possíveis prejuízos que eu ia comentar, né? Então, a pessoa, porque eu vi esses casos, é uma pessoa que aciona um poder judiciário, movimenta um poder judiciário em prol de uma situação dessa, uma pessoa que mobiliza aí a área da saúde em prol de um bebê reborn, uma pessoa que adoece, né, porque ela acaba enfrentando aí o mundo em prol daquela relação dela ali, é uma relação simbólica, né? E sim, nesses casos a gente está falando dessa relação disfuncional, desse uso disfuncional desse brinquedo, né? Em casos como esse, quer dizer, qual que é o caminho? É a psicóloga, é o psiquiatra? Como é que você avalia que deve ser o comportamento da família dessa pessoa ou da própria pessoa, se ela se der conta do que está acontecendo? É muito mais comum essa observação vir da família ou de amigos próximos, né? Esse sinal de alerta. A pessoa em si, ela demora um pouco mais para tomar consciência de que as coisas não estão saudáveis. Então, essa observação, ela vem desse externo mesmo. E a orientação seria trabalhar o nível de conscientização dessa pessoa para ser encaminhada para um tratamento psicológico e psiquiátrico, se for o caso, né? Eu conversava há pouco com um professor da Universidade Federal de Mato Grosso sobre a manipulação na internet, sobre, enfim. E as pessoas realmente estão muito fragilizadas, né, diante da internet. Isso, a gente deve ter um certo limite para as redes sociais? A gente tem que entrar nesse jogo de quanto mais melhor? Como é que é isso? Olha, quando a gente fica refém de qualquer ferramenta, é um sinal de alerta, né? Então, se a gente tem uma ferramenta para nos dizer se eu sou amada, sou valorizada e sou aceita, isso está bem errado. É um baita ponto de alerta que merece, então, uma atenção especial e é um indicativo de que a pessoa deve buscar aí um auxílio psicológico, porque dentro da psicoterapia, a gente vai mapear quais são os principais desafios dessa pessoa e o que ela está buscando nessas relações aí de rede social. Tá? Porque geralmente a gente está falando de uma pessoa, só para vocês entenderem, a rede social em si, a tecnologia em si, ela não é o problema. Só que a forma como a gente se relaciona com ela é que está sendo o problema, né? A tecnologia ela veio e ela está avançando cada vez mais e isso não vai acabar. Muito pelo contrário, né? A gente vai continuar avançando cada vez mais. E ela tem o seu viés positivo, como por exemplo a gente está aqui conversando, né? Utilizando a tecnologia a nosso favor. Então a gente pode, dentro de uma rede social, encontrar profissionais, encontrar conteúdos interessantes, a gente pode aprender várias coisas e isso é positivo. Só que quando isso começa a impactar na minha vida offline, que merece a nossa atenção, né? Tem um estudioso que vem aí mapeando essas problemáticas já há algum tempo. Ele tem um livro chamado A Geração Ansiosa. E ele vem nos alertar, né, sobre os riscos, principalmente considerando aí o uso na infância, na adolescência. E aí ele vem nos dizendo que os meninos, eles têm uma tendência maior a fazer um uso abusivo, a um vício em videogames, com jogos violentos. E isso pode influenciar aí os comportamentos problemáticos que a gente vê de agressividade, de intolerância, impaciência, e ele faz esse mapeamento e nos alerta que as meninas elas têm uma tendência a serem impactadas
na autoestima, porque elas fazem um uso maior, abusivo nas redes sociais. Então rola muito essa questão de comparação, de olhar a vida perfeita da outra pessoa, de olhar um corpo perfeito da outra pessoa, desconsiderando vários fatores, né? E colocando então essas outras vidas como ideais. Só que, na verdade, em rede social, a gente vê apenas recortes, né, da vida das pessoas. Ninguém está postando ali os perrengues, as dificuldades mesmo, os problemas que todo mundo tem na vida real. Então, a gente precisa sim cuidar da nossa relação com a rede social, com a tecnologia de maneira geral. A gente vê hoje, e isso tem aparecido muito em consultório, o quanto o uso aí dos smartphones, né, do celular mesmo, o quanto tem impactado na vida das pessoas, o quanto tem impactado nas relações, em vários momentos, assim, eu ouço relatos de pacientes de que, por exemplo, está tendo problemas com o esposo, porque o esposo chega em casa e só fica no celular. Está tendo problemas com o vínculo, né, dificuldade aí de estabelecer vínculo com as crianças, por exemplo, porque está cada um no celular. Se a gente for observar, faço até uma provocação aqui, né, comecem a observar nos restaurantes. Quantas mesas com famílias, com amigos, em que está cada um num celular, perdendo a oportunidade de interagir, perdendo a oportunidade de aprender, de socializar, né? E falando de criança, eu considero assim até um problema maior, né? Porque se eu estou entregando ali para aquela criança um celular para que ela fique calma ou para que ela consiga permanecer ali naquele ambiente de uma forma mais controlada, eu estou tirando a oportunidade dessa criança aprender várias coisas. Aprender sobre cardápio, aprender sobre a relação de trabalho, aprender sobre essa rotina familiar, essa relação, aprender a observar as outras pessoas. Então, eu tiro a oportunidade dessa criança de experimentar, de experienciar várias coisas, né? Mas nós adultos também estamos nos perdendo nesse sentido. Vejam aí as recepções, né? Você vai num médico, olhem as recepções. Está cada um no seu celular. Nós estamos perdendo a habilidade de suportar o tédio. E o tédio é uma emoção extremamente importante para que a gente consiga passar por determinados desafios, ou para que a gente consiga suportar a parte mais chata de determinados trabalhos, de determinados projetos. E aí, isso nos leva para um problema de procrastinação crônico. Tá? Eu estou aqui desenvolvendo um trabalho, não sei, estou aqui fazendo uma leitura de um livro. Tem uma parte que acaba sendo mais tediosa, porque na vida é assim, existem as partes que são mais difíceis para mim, para você, que são consideradas mais chatas, mais desafiadoras, enfim. Então, a qualquer sinal de tédio, a qualquer sinal de dificuldade, eu pego o meu celular e suspendo essa dificuldade, entende? Se eu estou falando de uma pessoa que tem uma dificuldade ali de comunicação, por exemplo, de socialização, ela pode acabar usando o celular de uma maneira disfuncional para fugir daquele desconforto. Então, assim, o alerta eu estou usando o meu celular, eu estou usando a minha boneca para fugir de alguma coisa? Para fugir de que emoções? De quais desconfortos eu estou querendo fugir? E aí, na psicoterapia, a gente vai mapear essas fugas, porque é nelas que a gente precisa trabalhar. Desculpa interromper, é que você faz um diagnóstico geral, que é absolutamente verdadeiro, correto. A relação das pessoas hoje é mais pelo WhatsApp, é mais por troca de mensagens do que propriamente de conversas, de relacionamento pessoal, e isso é muito ruim.
E entendo também que as crianças têm muita dificuldade hoje de ficar longe do celular, né? As crianças já acordam, já querem ir para a tela, né? Uhum, Qualquer coisa, estão comendo, querem comer com a tela. Enfim, a gente vê isso muito constantemente. Mas é uma situação tão geral, tão generalizada, como você mesmo citou os exemplos, que a gente pode dizer que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está doente, e aí não estou responsabilizando, como você bem frisou anteriormente, não é um problema da tecnologia, é um problema de comportamento social, quer dizer, o que uhum, leva as pessoas a ter essa dependência da tela. Ou é a tela que provoca o vício, né? Ou o comportamento de vaidade, de obsessão por certas coisas, de autoafirmação, essa necessidade de ter likes, enfim. Isso tudo me parece absolutamente doentio, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, por um outro lado, a gente tem que admitir que é um novo momento da vida social, quer dizer, em que a tecnologia ela participa da nossa vida, como em algum outro momento a, a paixão por carros era uma coisa importante, ou por animais, ou enfim, a sociedade viveu vários momentos em que situações sociais se projetaram, né? Tal como acontece uhum, hoje com os recursos tecnológicos. E aí, como é que a gente chega nisso, né? É óbvio que é doentio. uhum. Me parece isso muito, né? Quando você fica dependente de uma tela, de alguma maneira precisa tratar. Mas como é que disciplina isso e como é que se evita essa situação desse contágio que é generalizado, quer dizer, é uma epidemia, ou não? É, com certeza. E aí fica muito mais desafiador, né, a gente controlar o comportamento se ele está tendo esse efeito aí generalizado. Mas o conhecimento ele é muito importante, né? Então, vale aqui dizer, explicar sobre a dopamina. A rede social, os jogos de apostas ou joguinhos que não necessariamente são de aposta, eles são projetados para prender a nossa atenção. Então, a cada vídeo que você rola ali, cada assunto que te interessa, que vocês observam, né? Sempre o algoritmo ele sempre vai te mostrar aquilo que O você que quer você quer ver. ver, né? Para quê? Para quê? Para você continuar ali por muito mais tempo. Então, o algoritmo ele não quer o nosso bem, ele quer a nossa atenção, né? Então, tudo ali é projetado para disparar dopamina. Dopamina é um neurotransmissor importante, que nos dá aí uma sensação de prazer e que ela pode ser a gente pode ter uma descarga aí de dopamina depois de uma atividade física, depois de comer, ao concluir um projeto importante, ao fazer algum trabalho desafiador que você gosta. Só que a gente também consegue a dopamina na rede social, nos jogos. E entre você ter que fazer um esforço num trabalho ou fazer um esforço numa atividade física e ficar ali pulando de stories para stories, o que será que o cérebro vai preferir? Ele vai preferir o menor esforço. Então, a rede social, a tecnologia de maneira geral, ela tem esse poder de disparar dopamina instantânea. E isso causa aí tem um efeito de vício no nosso cérebro. A gente está diante de E uma de novo, situação, a gente está diante de uma situação em que, mais uma vez, quer dizer, a manipulação da, pelas redes sociais, pelas big techs, quer dizer, dos algoritmos, há uma manipulação do cérebro das pessoas, de qualquer maneira, né? Tanto quanto há uma manipulação em relação à desinformação, às fake news, que criam bolhas de pensamento, grupos sociais que, às vezes, dentro de uma mesma família se divide por conta de diferenças, de enxergar esse mundo ou de receber informação diferente. Então,
ainda que seja uma bela ideia, tecnologia, a gente precisa avaliar até que ponto isso faz bem para a humanidade ou faz mal. Quer dizer, fazer uma conta de se tem equilíbrio nisso, de custo-benefício. Né? Isso que você está revelando é uma situação extremamente grave. A gente tem observado que famílias têm sido destroçadas do ponto de vista financeiro, emocional, tudo, por conta dos jogos eletrônicos. Um prejuízo concreto na vida das pessoas. Tem gente que perde tudo, perde a casa, perde o carro, perde tudo. Tem gente que chega ao ponto de suicídio por conta do desespero provocado pelas perdas nos jogos eletrônicos. Dá para fazer um paralelo entre as redes sociais, que também, de uma certa forma, pode ser usadas para atos de violência, de mutilação, etc., com essa situação dos bets? Com certeza. Nós temos ali nas redes sociais um cardápio de vidas perfeitas, né? Então, a gente está falando aí de influenciadores que mostram uma vida luxuosa e utilizam ali, fazem a divulgação de apostas, né? Eu não estou dizendo, não vou entrar no mérito de que se é certo ou errado o influenciador fazer esse trabalho ou não, mas eu estou dizendo, eu quero fazer um alerta aqui para o público, né? O que o público enxerga? Uma vida perfeita, luxuosa, atrelada ao ganho de dinheiro ali em jogos, né? Nas bets, enfim. São recortes, mas na percepção de muitas pessoas, ele vira uma verdade, vira a realidade, né? Então, quando a pessoa ela tem esse senso crítico um pouco prejudicado, ela vai ser mais fácil, vai ser induzida de uma forma mais fácil a perceber essa vida luxuosa como uma vida ideal, né? E ela atrelada ao ganho de dinheiro aí fácil, seja por meio de uma viralização, como a gente estava conversando anteriormente, ou seja, por meio dos jogos aí de apostas. E como você bem disse, sim, nós temos vidas sendo destruídas pelo uso excessivo, abusivo aí das redes sociais e também dos jogos. E vale aqui o nosso alerta, né? Que bom que a gente está podendo conversar sobre isso, porque a pessoa que está ali imersa no problema, ela tem mais dificuldade de perceber aquilo como um problema. Então, quem vai perceber, também como eu disse anteriormente, são os familiares. E aí, em que momento que a gente avalia, identifica que essa situação, ela saiu do controle, ela virou um problema ou não, né? Quando que ela se torna disfuncional, então? Quando ela começa a trazer prejuízos concretos, como você trouxe, né? Prejuízos financeiros, prejuízos emocionais. Então, a gente tem aí uma pessoa, falando de aspectos emocionais, uma pessoa que se isola, uma pessoa que não socializa mais, uma pessoa que prefere ficar ali no celular, ficar ali no jogo ao sair com a sua família. Então, a gente tem casamentos sendo destruídos, pais perdendo vínculos com os filhos por conta dessa situação. Então, a gente sempre vai olhar para os prejuízos, para entender se é vício, né, se é um problema ou não. Mas, de novo, tudo ali é projetado para fazer a pessoa viciar. Então, é muito delicado a gente acreditar que, eu só vou fazer um uso recreativo, vou jogar só um pouquinho. Justamente porque ele tem um poder tão grande ali de disparar dopamina do cérebro, que gera ali aquela sensação de prazer, aquela busca pelo prazer instantâneo, imediato, né? Ela vai se consolidando a cada tentativa, a cada ganho, ou a cada perda, mas com a possibilidade de ganhar ali na frente. Então, é um problema que merece nossa atenção. E a pessoa que está enfrentando essa situação precisa de apoio psicológico, porque a gente está falando de comportamento de vício, né? Então, a gente precisa aí mapear quais as fugas emocionais que essa pessoa está tendo, e usando o jogo
como substituto, né? Um jogo para tapar esse buraco. Então, a gente vai desenhar um plano de tratamento específico para cada pessoa, considerando a realidade de cada pessoa, e as estratégias de enfrentamento, a depender também do histórico dessa pessoa, dos aspectos comportamentais e cognitivos desse sujeito. O Brasil, há muito tempo, proibiu os cassinos, as casas de jogos, as casas de aposta. Mas, ao mesmo tempo, as instituições públicas de governo federal vêm estruturando ou permitindo alguns jogos. Os jogos da loteria, que são jogos de azar, quer dizer, você não tem a tua chance de ganhar numa Mega Sena, enfim, praticamente impossível, né? E aí, mas cria uma situação de vício. Há quem jogue semanalmente, perde todas as vezes, mas sempre tem a expectativa que a próxima vez pode acertar. Né? E se acertar, vai ser algo positivo. Sabendo, evidentemente, que as chances são mínimas. Eu estou pegando esse exemplo porque a gente viu agora a regulamentação das bets. Quer dizer, é o governo buscando tributar uma atividade que até pouco tempo era ilegal e que, na minha opinião, deveria continuar sendo absolutamente combatida, mas não, quer dizer, está trazendo isso como uma atividade econômica que gera tributos, pode até gerar empregos, mas também gera muita desgraça na vida das pessoas. Né? Eu tenho convicção que grande parte daqueles que jogam regularmente, frequentemente, nos jogos eletrônicos, assim como aqueles que são viciados em tela, nos joguinhos mesmo de PlayStation, Xbox, essas coisas, uma coisa é recreação, outra coisa é você ter a compulsão por apostar dentro da perspectiva de ganhar alguma coisa, né? De sair de uma situação de dificuldade e se afundar ainda mais. E aí eu queria lhe perguntar, quer dizer, como profissional da área de saúde, como é que a senhora vê essa questão de ter o governo permitindo, autorizando, legalizando, instituindo jogos de toda a natureza, né? Com exceção dos cassinos, que ainda não estão permitidos, mas que tem muita gente que defende, né? Tem muita gente que defende isso como uma atividade econômica, enfim, independente da tragédia que possa causar a vida de outras pessoas. Tem o que fazer, quer dizer, diante disso, é possível que os profissionais de saúde convençam as autoridades, um Congresso Nacional comprometido com interesses diversos, a olhar isso com outros olhos, com a necessidade de abolir isso. Eu não estou dizendo, por exemplo, abolir as tecnologias, mas estabelecer regras, né, para uma criança, para um pai, para uma mãe, quer dizer, o tempo de acesso, sei lá, estabelecer algum caminho que lhe garanta um mínimo de saúde mental. Sem entrar num viés político específico aqui, né? Mas a gente sabe que tem muita gente ganhando muito dinheiro com a desgraça alheia, né? E eu acredito que ainda vai demorar um pouco para haver aí uma regulamentação mais específica em termos de propaganda, porque hoje, em todos os lugares que você observa, tem propaganda ali de alguma bets, né? E é assustador, propagandas no celular, propagandas na televisão, né, nos jogos, no futebol, por exemplo. Então, está tendo as pessoas estão fazendo aí uma propaganda muito forte, e isso vai gerando aí dentro do cérebro da pessoa, né, a pessoa ela vai se acostumando com aquele assunto, vai se acostumando com aquela palavra, se acostumando com aquela ferramenta. Então, aquilo vai naturalizando. E por isso vai se generalizando aí na sociedade, né? Começa todo mundo a achar normal, porque a gente vê isso toda hora.
Então, eu acredito que futuramente só é que haverão algumas proibições nesse sentido de propaganda, como foi no caso do cigarro, né, das bebidas Eu ia lembrar alcoólicas, falando justamente em... isso. O Brasil conseguiu, eu não sei avaliar hoje se isso implicou numa redução do consumo de cigarro, né? Mas certamente mudou o comportamento das pessoas em relação ao fumo com a proibição, com a exposição do cigarro está proibida, como as propagandas e tal. Esse seria um caminho, me parece que você defende essa ideia, de que é preciso regulamentar isso e não transformar isso numa coisa positiva enquanto está afetando a vida das pessoas. O cigarro provocou e provoca doenças terríveis, provoca morte, quer dizer, e provoca doenças cardíacas, câncer, enfim, uma série de consequências gravíssimas na saúde pública. E isso acabou ajudando, essa visão acabou ajudando a pôr um pouco de freio nisso, né? Você acha que é possível um movimento nessa mesma direção em relação às telas? Falando especificamente de jogos eletrônicos, das bets em si, eu acredito que esse vai ser o caminho. Não acho que vai deixar de existir, até porque o lado de lá, né, os que defendem, falam sobre o livre-arbítrio, sobre a autorresponsabilidade, né, então só jogue se você tiver mais de 18 anos, só jogue se você não tiver problemas com dependência. Mas isso a gente sabe que é muito delicado, né, e até irrisório se a gente for falar que isso impede uma possível dependência. Então, eu acredito que deve haver aí, no futuro, aí, médio, longo prazo, uma pressão da área da saúde mesmo, para limitar essas propagandas, para a gente tirar isso da... como que eu posso dizer? Não é o termo normal, mas para a gente parar de glamorizar essa ferramenta, né? Glamorizar o jogo. Porque antes o cigarro, a bebida alcoólica, ela tinha esse lugar de glamour, né? E a gente sabe que isso pode acabar incentivando as pessoas ou se naturalizando mesmo na mente da pessoa aquilo como algo correto. E é o que a gente está vivendo agora com as bets. Então, eu acredito que não vai deixar de existir, mas essa propaganda tende a ser limitada. Só que até isso acontecer, muita gente vai ser prejudicada. E vai ser só em nome desses vários prejuízos que os movimentos vão começar a acontecer, essa pressão vai começar a acontecer, né? Enquanto isso, cada um tem que se cuidar. Então, vale aqui essas conversas para a gente alertar a pessoa. E assim, eu faço sempre a seguinte pergunta: do que você está fugindo? O celular, a rede social, o jogo, o bebê reborn, ele está tapando que buraco na sua vida? É esse buraco que você precisa tratar. E é lá na psicoterapia, né, que você deve resolver essa situação. Às vezes a pessoa ela não tem essa clareza. Ela não tem clareza desse vazio emocional, que ela tem esse vazio emocional e que por isso ela está fazendo um uso abusivo aí do celular, por exemplo. Mas a partir do momento que tudo isso acaba tendo mais espaço na sua vida do que as relações reais, do que as coisas concretas, você precisa dar atenção, você precisa tratar. Porque a vida mesmo, a vida acontece aqui, né, no offline. A felicidade, as construções de relações saudáveis, o estabelecimento de vínculos saudáveis que vão ali trabalhar te entregar ali as suas necessidades emocionais básicas, que são normais, como eu disse, elas acontecem somente aqui do lado de fora, né? Não lá na rede social, é aqui, no real, é no dia a dia, é na realidade. Então, é com essa realidade que a gente precisa entrar em contato para construir uma vida satisfatória, uma vida de bem-estar, de equilíbrio emocional, físico, financeiro. Sem dúvida nenhuma, tudo isso, quer dizer, que a gente conversou aqui,
é um enorme desafio da sociedade mundial, quer dizer, isso acontece no mundo inteiro, não é um privilégio do Brasil, mas nós podemos fazer alguma coisa. O Brasil tem sido vanguarda em tantas áreas. Nós lembramos aí a questão da saúde pública, do SUS, da importância que ele tem, da vacinação, né? De que isso tudo, de uma certa forma, foi prejudicado pelas redes, pelo uso, pela manipulação da informação, na verdade. Uhum. Né? E a gente precisa se posicionar, né, claramente em defesa de uma vida saudável, em defesa de uma posição que seja correta. Então, nosso papo foi muito importante. A gente vai, com certeza, voltar a tratar desse assunto aqui, na nossa República, exatamente pela relevância do tema. Então, já fica aí convidada, pré-convidada para uma próxima oportunidade estar com a gente. A gente termina o programa aqui com a sua fala final, porque o tempo já estourou, que a conversa é importante acaba se prolongando, né? Sim. Novamente agradeço, né, pelo convite e sigo à disposição para a gente trabalhar esse assunto. Tenho estudado muito sobre dependência tecnológica e sei assim que os desdobramentos disso são inúmeros. E a gente sim deve se cuidar, deve trabalhar para que tenhamos uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida de bem-estar, tá? Sem fugir aí das nossas emoções, né? Então, parabéns pela iniciativa de trazer esse assunto no programa de vocês e eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado a você. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto essa com a psicóloga Kelly Andrade. Até a próxima semana.